Olá, meus queridos alunos do curso de edificações da disciplina de planejamento de obras. Hoje nós chegamos então ao grande objetivo do planejamento. O planejamento de uma obra, ele se faz, a melhor maneira de se fazer o planejamento da obra é desenhando um diagrama de redes para as atividades que estão no WBS dessa obra. E hoje nós vamos aprender o método dos blocos. Bem, então vamos ver o que é isso. O que é um diagrama de rede? É uma representação gráfica das atividades, levando em consideração a dependência entre elas. Na aula passada, nós aprendemos sobre precedências, construímos o quadro de sequenciação para uma dada obra, ou seja, nós pegamos o WBS dessa obra e fomos elencando cada uma das atividades se elas dependiam de outras atividades para poderem ser iniciadas. Então, isso foi o gráfico de sequenciação. Agora, nós vamos pegar todas essas informações e transformá-las, pegar essa tabela, esse quadro de sequenciação e transformá-la num diagrama. Trazer graficamente todas essas informações. Então, o diagrama de rede transforma as informações de duração e sequenciação em uma rede de blocos. Há o método das flechas, que é conhecido por PERT-CPM, e o método dos blocos, que é o PDM. Vamos explorar o método dos blocos. Por quê? Porque ele é o mais utilizado pelos softwares de planejamento. E como existem softwares que são livres, penso que nós não devemos dedicar o nosso tempo, o nosso precioso tempo, para tentar fazer esses diagramas na mão, porque é muito trabalhoso, enquanto que os softwares facilitam muito a vida da gente, né? Então, existem duas técnicas para isso, PERT-CPM. PERT-CPM significa Program, Evaluation and Review Technique, Critical Path Method, que é o programa, a técnica do programa de avaliação e revisão, método do caminho crítico. Caminho crítico, gente, quando a gente desenha a rede, a gente identifica aquelas atividades que estão diretamente, que influenciarão diretamente no prazo final da obra. Ou seja, eu tenho lá uma atividade, se ela atrasar um dia, eu vou atrasar a minha obra um dia, entendeu? Então, existem algumas atividades que compõem, então, esse caminho crítico. No diagrama também, no diagrama de rede pelo método PDM, que é o método dos blocos, a gente também consegue determinar o caminho crítico. Então, PDM significa Precedence Diagram Method, que é o método do diagrama de precedências. Bem, então vamos ver o PDM. Pelo método dos blocos, cada atividade que existe no nosso WBS é representada em um bloco, ou uma caixa, como nós quisermos chamar. Os blocos são interligados, olha, por setas que representam o vínculo entre eles. Então, aqui significa que para que eu comece a minha atividade B, que é uma atividade lá do meu WBS, é um serviço do meu WBS, eu preciso concluir a atividade A. Bem, a rede começa com uma barra vertical. Na próxima lâmina eu vou mostrar para vocês uma representação. Então, ela começa com uma barra vertical de início desenhada à esquerda. Da barra inicial partem as atividades que não têm predecessoras, ou seja, aquelas que podem começar de cara com a obra. Então, a gente tem muitos exemplos disso, por exemplo, serviços preliminares, na realidade, limpeza do terreno, a gente pode começar de imediato. Tapume, a gente pode começar de imediato. Né? Se tiver movimento de terra, já o movimento de terra depende da limpeza do terreno, mas enfim. Então, são as atividades que não têm predecessoras, são as primeiras atividades a serem iniciadas na obra.
Depois que a gente desenha essas predecessoras, aí a gente começa a desenhar as atividades que podem ser iniciadas após o término dessas predecessoras. A rede também termina com uma barra vertical de fim desenhada na extremidade direita do diagrama. Então, aqui, para que a gente consiga desenhar esse diagrama de rede, o PDM, nós precisamos de início construir o nosso quadro de sequenciação, né? Nesse quadro de sequenciação, nós temos que definir as atividades predecessoras. Na aula que nós tivemos sobre precedência, nós também aprendemos que é possível, ao invés de colocar as predecessoras, colocar as sucessoras. Porém, o raciocínio não fica tão lógico como o das predecessoras. Portanto, vamos então adotar esse método aqui, que é comentado e recomendado pelos grandes planejadores na engenharia. Então, assim, olha aqui, a gente traz para cá, nesse quadro, as atividades do nosso WBS. E a gente dá um código para cada uma dessas atividades, A, B, C, D, E, F, G, H, assim como nós fizemos lá na aula de durações, né? Então, aqui eu tenho locação da fundação, escavação da fundação, montagem de formas, obtenção do aço, preparação da armação, colocação da armação, mobilização da betoneira e concretagem. E eu posso perceber o seguinte, que a locação da fundação não depende de nenhuma outra atividade. A mesma coisa, a obtenção do aço também não depende de nenhuma outra atividade. E a mobilização da betoneira também não tem predecessora. Portanto, meus queridos, essas três atividades aqui, ó, A, D e G, elas iniciarão dessa barra vertical colocada à esquerda do diagrama de blocos. E aí a gente vai continuar a construir a nossa rede de blocos a partir daquelas atividades que dependem dessas que não tem nenhuma predecessora. E assim a gente vai avançando no desenho do nosso diagrama de blocos. Olha aqui, então aqui nós estamos fazendo em dois passos. Primeiro a barra vertical, como eu comentei, e aí depois a gente puxa setas e coloca aqui os blocos das atividades que não têm predecessoras. Como nós dissemos lá, são as atividades representadas pelo código A, pelo código D e pelo código G, ou seja, a locação da fundação, a obtenção do aço e a mobilização da betoneira. No próximo passo, nós vamos ligar a essas atividades iniciais aquelas que dependem delas. Então, vamos ver quem depende de A. Quem depende de A está aqui, olha, é a escavação da fundação. Então, eu desenho um bloco para essa atividade que é a B. Quem depende de D? Quem depende de D é a atividade E. E quem depende de G? Nós temos aqui no final que quem depende de G é o F, mas o F depende de quem? De C e E. Então, é o próximo passo que eu vou fazer. Eu ainda não desenhei o F. Pronto. Então, eu agora sim, né? Eu já... quem depende de B aqui é o C, né? Quem depende de E é o F. E G, né? G tá, quem depende de G é o H. E o H depende de F e G. Então, H depende de F e de G. Pronto. Terminei meu diagrama de blocos e, com isso, eu coloco essa barra vertical aqui. Muito bem, mas agora nós também temos que estudar, vocês lembram da aula passada que a gente falava sobre os vínculos que existem, o tipo de dependência entre as atividades? Então, vamos rever isso e entender como que funciona aqui no diagrama de blocos. Então, e tem algumas regras para o nosso diagrama, né?
é recomendado que a gente procure desenhar o diagrama de blocos com alguma simetria. Então, tentar fazer, não deixar que uma barra cruze com a outra para dar, né? Porque não vai ficar um aspecto agradável. Todas as atividades devem estar ligadas. As atividades iniciais devem estar ligadas à barra vertical de início e as atividades sem sucessoras devem estar ligadas à barra vertical de fim. Nós temos que checar as predecessoras no diagrama de rede, verificar se estão de acordo com o quadro de sequenciação. Depois que a gente desenha, a gente tem que fazer uma revisão, verificar realmente se nós respeitamos as precedências colocadas no quadro de sequenciação. Não se deve desenhar setas voltadas para a esquerda, porque dá a impressão que está voltando no tempo, né? Não favorece a estética. A barra de início do diagrama é única, só tem uma barra de início. E as setas que saem de uma atividade as conduzem somente às suas sucessoras. Bem, e aqui nós temos que os tipos de vínculos, né, e ligações mais utilizadas. Existem outras, mas eu vou me ater a essas, porque nós estamos começando a aprender e eu penso que para a construção civil, meus queridos, essas daqui são suficientes. Então, nós temos a ligação do tipo término-início, ou seja, a atividade B pode começar assim que a atividade A terminar. Término-início. Nos programas, nos softwares que estão disponíveis, eles usam esses termos em inglês. Então, é Finish Start, FS. Tem um outro tipo de ligação que é muito interessante, gente, que a gente vai usar bastante nos nossos planejamentos, que são as ligações do tipo TI ou Finish Start com um atraso. Então, isso aqui, por exemplo, pode representar assim, eu terminei a concretagem, eu tenho a concretagem e a desforma. Eu não posso acabar de concretar e já tirar a forma, né? O meu concreto não vai ficar bom, ele vai sofrer uma fissuração interna. Então, eu tenho que dar um atraso de 5 dias. Então, essa daqui é a término-início com atraso, e eu vou representar assim, término-início mais 5 dias. Também existe, e a gente vai usar muito, a ligação início-início ou start-start. Ou seja, início-início, as duas atividades precisam começar juntas. Então, aqui a gente pode dar um exemplo assim. Eu tenho uma alvenaria e essa alvenaria é amarrada. Então, a atividade da alvenaria e da armação, elas vão começar juntas, porque eu vou começar a levantar a alvenaria e vou começar já a amarrar a alvenaria. A cada 50 centímetros, eu vou passar lá 2 fiadas do ferro 5 milímetros. Então, eu posso iniciar essas duas atividades ao mesmo tempo. E tem uma outra situação também. Por exemplo, eu vou começar a fazer a alvenaria de um prédio. Só que eu já posso, depois que eu tiver rendido alguns panos de alvenaria, eu já posso liberar a execução do chapisco. Então, por exemplo, aqui, eu estou dando que o chapisco, ele vai começar após 5 dias que a alvenaria começar, porque aí eu já vou ter alguns panos suficientes para iniciar. Então, os vínculos e dependências que nós mais vamos utilizar para fazer o nosso diagrama de blocos, né, utilizando o software Project Library, será término início ou finish start, lá no project que vai estar FS, TI com atraso, né, e início ou start com defasagem, ok? Então, é isso. Agora, mãos a obras, vamos transportar todo esse conhecimento aqui e fazer o WBS do nosso projeto proposto para essa disciplina. Obrigada, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima.